pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um RNK, o programa que ensina vocês a fazer uma redação perfeita para o Enem. Meu nome é Bruna Saad e hoje a gente vai analisar o tema A imparcialidade da imprensa brasileira em discussão no século XXI. Tudo bem? Aqui na descrição vocês encontram um link para baixar a redação exemplar completinha desse tema e para a gente analisar, a gente vai seguir 4 etapas, tranquilo? A primeira etapa vai ser o fluxo de ideias. A segunda etapa vai ser a contextualização. A terceira etapa vai ser a estruturação do texto. E para a gente finalizar, a gente vai fazer o impacto, beleza? Esse tema ele é muito importante porque a mídia ela faz parte da vida de todo mundo, né? Todas as formas de informação que a gente tem vêm a partir da mídia. Inclusive dizem que ela é o quarto poder da nossa sociedade. Por isso, é extremamente importante a gente pensar na questão da imparcialidade, se é possível, se não é possível, e por que é necessário que a mídia seja imparcial e manipulação de dados e tudo mais. Tudo isso é de extrema importância, não só para esse tema especificamente, né, mas para outros possíveis temas também. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos então à etapa 1, que é a etapa do fluxo de ideias. Particularmente é a minha preferida, porque é o momento da gente ser criativo, é o momento que a gente pensa, né, internaliza o tema para pensar sobre o que a gente vai falar sobre ele, tranquilo? No dia da prova, vocês vão ganhar lá a provinha de vocês vão abrir e vocês vão se deparar com uma frase tema e textos de apoio, uma coletânea de textos. A gente não pode ignorar esses textos de maneira alguma, porque eles são muito importantes para nortearem a gente de alguma forma, para a gente entender mais ou menos o que a banca quer que a gente interprete do tema que eles estão propondo. Tranquilo? Então, beleza. A gente não pode também ignorar nenhuma palavrinha da frase tema, porque um detalhezinho às vezes pode fazer com que a gente tangencie ou fuja totalmente do tema. Belezinha? Então, abrimos a prova, lemos a frase tema, lemos a coletânea de texto, e esse é o momento que vocês vão pensar qual é a bagagem que vocês têm sobre isso, né? Quais são as referências que vocês têm, quais são os possíveis argumentos que vocês têm para usar sobre o tema, tranquilo? No nosso tema de hoje, que é para falar sobre a imparcialidade da mídia, a gente vai pensar, em primeiro lugar, na importância da mídia, né? Eu gosto muito de usar essa estratégia de pensar como o tema impacta a minha vida de alguma forma para analisá-lo socialmente, né? A mídia impacta a minha vida todos os dias porque eu consumo tudo a partir da mídia, propagandas, telejornais, jornais, blogs de informação via internet, enfim, tudo que a gente consome basicamente vem a partir do poder midiático, né? Então é muito importante a gente entender como a mídia manipula o nosso comportamento, como a mídia tem esse poder de ditar comportamentos, ditar padrões e fazer com que a gente forme opinião, né? A mídia ela é uma grande formadora de opinião. E por isso a gente tem que pensar, primeiro, se ela deve ou não, então, ser imparcial. E segundo, né, se é possível ela ser imparcial, né? Principalmente pelo fato de seres humanos fazerem parte da mídia. Tranquilo? Então, aí, a partir daí, a gente escolhe a nossa problematização, a gente pensa em possíveis referências que a gente tenha para usar, culturais, históricas, enfim, né, fatos concretos, e aí a gente escreve o nosso roteirinho para mandar ver nas próximas etapas. Bom, pessoal, visto o passo 1, agora vamos ao passo 2, que é a contextualização. A introdução da nossa redação é uma parte extremamente importante, porque ela é a parte que vai prender ou não o nosso leitor. Por isso a gente deve ser super criativo e devemos ir direto ao tema e nos posicionar sobre o tema, sobre a proposta de redação, beleza? É o que a gente chama de tese. Lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho sobre o fluxo de ideias, que nesse momento a gente está pensando em que referências a gente pode usar, em que argumentos a gente quer usar? Nesse momento a gente também precisa definir qual é o nosso posicionamento sobre o tema, tranquilo? E para a gente trazer esse posicionamento é interessante a gente contextualizar o nosso leitor sobre o que a gente vai falar.
Tranquilinho? E essa contextualização ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita a partir de um fato histórico, a partir de uma simples definição, ou você pode ir direto ao tema, fazendo alguma referência, né, algum caso que remeta ao tema de alguma forma. Pode ser por citação filosófica, enfim, existem várias formas super legais de introduzir o nosso texto antes de colocar a nossa tese. Eu vou ler agora com vocês o trechinho, né, a nossa introdução da redação exemplar, e aí depois eu faço os comentários sobre ela. Tranquilo? Vamos lá. A comunicação e a divulgação de ideias foram amplamente facilitadas com a invenção da imprensa no século XV e o advento do rádio e da televisão no século XX. Graças a isso, hoje, as notícias são veiculadas em tempo real, o que permite que todos estejam sempre informados acerca dos acontecimentos ao redor do mundo. A mídia é, então, detentora de uma grande função na sociedade moderna. No entanto, seu papel principal, que é o de informar, vem sendo realizado sem a responsabilidade devida, negando muitas vezes seus próprios preceitos. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Primeiro, a contextualização ela foi feita de uma forma bem simples, porém bem eficaz, né? Falando sobre a invenção de veículos midiáticos que mudaram a nossa história, o rádio, a TV, né? E depois ele trouxe a importância da mídia nesse cenário, no cenário das nossas vidas, né? Porém, repara que na tese, a nossa tese, ela começa a partir do no entanto, que é um conectivo de adversidade, tá? Ou seja, tá havendo aí uma quebra de expectativa. A tese desse texto é o seguinte: se o papel principal, que é o de informar, vem sendo realizado sem a responsabilidade devida, negando muitas vezes seus próprios preceitos. Ou seja, a gente ainda não tem certeza, aqui optou-se, né, por uma tese sintética, a gente ainda não sabe quais são os argumentos que vão ser utilizados no texto, mas a gente sabe que vai haver uma crítica sobre o papel, sobre como a mídia como um todo vem desempenhando esse papel que é de trazer informação. A gente ainda não sabe se vai ser falado a questão da imparcialidade mesmo, a questão da manipulação, enfim, a gente vai ver nos argumentos. Existe problema em relação a esse modelo de tese? Nenhum. É super bem visto, assim como a tese analítica, que já traz na própria introdução um spoilerzinho do que vai ser dito nos parágrafos de desenvolvimento. Eu, particularmente, acho esse legal também, porque deixa a gente com gostinho de quero mais. Então, vamos para os argumentos para a gente ver o que foi dito, né? Como a gente sustentou essa tese. Bom, pessoal, vamos então para o nosso passo 3, que é o passo da estruturação. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? A gente segue, obviamente, uma estrutura bem canônicazinha na nossa dissertação argumentativa para o Enem. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes, obviamente, tem uma função específica. A da introdução é introduzir o tema, contextualizar o tema e apresentar a tese. A dos parágrafos de desenvolvimento é de sustentar essa tese, embasar essa tese, fazer com que o nosso corretor, o nosso leitor, confie naquilo que a gente está falando, né? Naquilo que a gente defendeu como ponto de vista. E por isso a gente tem que estruturar bem os nossos argumentos, para eles ficarem bem legaizinhos, né? E darem credibilidade para aquilo que a gente está defendendo. Beleza? Vamos ver então agora o primeiro parágrafo de desenvolvimento da nossa redação exemplar. Beleza? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante destacar o problema da parcialidade midiática no Brasil. O quarto poder não está longe dessa realidade alarmante. Assim, como no resto do mundo, a imprensa vem exercendo um papel bastante contrário ao original, mostrando-se extremamente manipuladora. Exemplo disso foi a cobertura jornalística das manifestações contra o aumento das passagens em 2013, em que muito pouco se via a real situação das ruas pelo Brasil, o que foi uma clara tentativa de esconder a repressão vivida pelos manifestantes. Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem essa primeira partezinha do nosso parágrafo, que é o tópico frasal, e nela já fica bem óbvio, né, qual ideia vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo, que no caso foi o problema da parcialidade midiática. Tranquilo? E reparem que o parágrafo começa com "em primeiro lugar", essa é uma ótima estratégia de coesão. Tranquilinho? E aí, para sustentar esse fato, essa ideia de que a mídia ela é parcial, a imprensa ela é parcial, o autor usou como exemplo
o cenário das manifestações de 2013, não é pelos 20 centavos, dizendo que ali houve claramente uma manipulação, né, do que na verdade estava acontecendo de fato, do que na verdade os manifestantes estavam sofrendo agressões diversas vezes, enfim. Então, a problematização da parcialidade da mídia foi ilustrada com o evento das manifestações de 2013. E essa é uma ótima estratégia argumentativa, né? Porque não deixa o parágrafo só no achismo, só na subjetividade. Ele trouxe algo concreto que dá credibilidade ao argumento. Tranquilinho? Vamos ao segundo parágrafo agora, porque um bom texto ele precisa de, no mínimo, 2 argumentos, 2 parágrafos argumentativos. Nesse panorama, cabe avaliar de que maneira a parcialidade se dá na sociedade brasileira e sua respectiva consequência. A priori, deve-se entender que a imparcialidade é um conceito ideal e inalcançável. Todavia, os cidadãos têm o direito à informação que possibilita a formação de pensamento crítico. Por isso, é de extrema importância que os fatos cheguem aos indivíduos de forma não tendenciosa, a fim de garantir a liberdade de pensamento, garantida pela Carta Magna de 88, por exemplo. Com efeito, nota-se o papel social essencial que esse poder exerce e que deve ser executado com responsabilidade. Bom, pessoal, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um comentário sobre a questão da subjetividade, né, da imprensa. Ele fala: cabe avaliar de que maneira a parcialidade se dá na sociedade brasileira e a consequência que isso traz. E primeiro ele já fala que é impossível, é algo idealizado, porque foi o que eu falei lá no comecinho da nossa descrição, né, sobre o tema. É muito difícil a gente pensar em algo 100% imparcial quando a gente fala de pessoas trabalhando naquilo, né? É muito difícil para um jornalista, por exemplo, transmitir uma notícia sem, né, fazer alguma carinha, alguma expressãozinha que, bem ou mal, pode acabar ali denunciando e dando um quê de parcialidade. Beleza? Então, esse parágrafo ele fala sobre isso e ele traz a consequência disso, né? Ele fala que nós temos o nosso direito à liberdade de informação garantido pela Constituição. Isso deve ser posto em prática. Tranquilo? Agora o nosso próximo passo será o impacto. Bom, pessoal, vamos então à leitura do nosso último parágrafo da redação exemplar. Belezinha? Como eu falei para vocês, esse é o momento do impacto. A redação do Enem, ela obriga a gente a criar proposta de intervenção para o tema, beleza? Por isso o tema do Enem ele é sempre uma problemática, ele é sempre algo que pode e deve ser problematizado. Isso não é trivial, inclusive a banca atribui 200 pontos da nossa pontuação a essa competência, a competência 5, que é a de proposta de intervenção. Então, a gente tem que, né, impactar de alguma forma, a gente tem que mostrar nesse momento como esse tema é relevante e por que ele precisa, então, de medidas que amenizem essa situação, enfim, que tragam possíveis soluções. Vamos ler, então? É fundamental, por conseguinte, que a transmissão de ocorrências seja compromissada com a fidelidade ao real. Para tanto, o governo e a população em geral devem agir em conjunto, aquele promovendo projetos de regulamentação da mídia que não só estabeleça regras de ação, mas também punições para possíveis descumprimentos. Esta denunciando massivamente tudo aquilo que considerar um desvio, a fim de que indivíduos sejam capazes de, sozinhos, fazerem seus juízos de valores. A escola, com palestras e debates, além de aulas de análise do discurso, pode investir em um olhar diferente por parte de seus alunos, de forma que, ainda que existam produções parciais, o indivíduo saiba interpretar e se posicionar com relação ao que foi apresentado. Dessa forma, a inatingível imparcialidade ficará um pouco mais próxima da prática e a informação será eficientemente um serviço de utilidade pública. Bom, pessoal, esse nosso parágrafo de conclusão ficou super legal. Só para adiantar, não é necessário criar mais de uma proposta, beleza? Aqui optou-se por criar mais de uma proposta, mas não é algo obrigatório, tudo depende do espaço que você vai ter no seu texto, né, e da sua própria criatividade. Mas é de extrema importância que tanto a primeira proposta ou a sua única proposta esteja muito, muito, muito bem desenvolvida, beleza? E detalhada.
Esse detalhamento ele pede 4 elementos: o agente interventor, o que vai ser feito, como vai ser feito e o impacto que isso causa, né? Ou seja, a finalidade disso. Aqui, as nossas propostas, elas cumprem todos esses requisitos, né? Reparem, a primeira, ela fala o que vai ser feito, transmissão de ocorrências seja compromissada com a fidelidade ao real. Então, para isso, o governo e a população em geral, que são os agentes, devem agir em conjunto, né? Aí ela fala primeiro qual seria a função do governo, que seria a promoção de projetos de regulamentação da mídia, e depois ela fala qual seria o papel da população, que seria denunciar massivamente tudo aquilo que considerar um desvio, né? E aí ela traz a finalidade, a fim de que indivíduos sejam capazes de sozinhos fazerem seus juízos de valores. Ou seja, aqui a gente tem o agente, né, que seria o governo e a população, o que cada um vai vai fazer, como cada um vai fazer e qual seria, né, a finalidade dessa proposta. E logo em seguida ela surge com outro agente, que é a escola, a partir de palestras e debates, né, ou seja, o modo como será feito, trazer esse olhar diferente para os alunos, analisando o discurso e tudo mais. Então, aqui essa proposta, esse parágrafo como um todo, ele tá ótimo, a proposta tá super completa, e repara que o parágrafo ele não acaba só na proposta, ele traz o fechamento, que é: dessa forma a inatingível imparcialidade ficará um pouco mais próxima da prática. Repara que aqui ele retoma uma ideia que foi trabalhada lá no início do nosso texto, né, e que foi desenvolvida nos parágrafos de argumentação. O nome disso é texto circular. Isso é muito legal, isso mostra que você tem uma boa coesão, né, e que você entende o seu texto como um encadeamento de ideias e não como ideias totalmente soltas. Belezinha? Bom, pessoal, chegamos então ao fim da nossa análise da redação. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês curtiram então o nosso conteúdo, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para vocês sempre estarem por dentro quando a gente lançar um conteúdo novo, beleza? Bom, aqui na descrição vocês têm o link para baixar a redação que a gente acabou de analisar, completinha, beleza? E também temos o link para vocês assinarem o Descomplica e virem ser nossos aluninhos e aprenderem com a gente. Todos os dias vocês vão encontrar aulas muito legais de eixo temático, discussão de temas, estruturação da redação. Vocês vão poder enviar a redação de vocês para correção e ter o feedbackzinho aí. Então, super bacana. É isso, pessoal. Eu adorei estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Que venha o 1000. Take 1. Au. Desculpa, gente. Eu bati no meu dedo. Não. Ai, eu bati o dedo no meu anel. Doeu muito. O dedinho midinho.